Pessoal, vamos falar de um tema muito bonito hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as frações de adição e subtração, em que adição e subtração de números fracionários. Pessoal, não quero falar tanto, você já sabe a dica de compartilhar os meus vídeos, se inscrever no canal e dar um like. Pessoal, estamos juntos e assim... Adição e subtração em que? Agora que já sabes como é que são os números fracionários, como é que eles aparecem e como é que se faz a leitura dos números fracionários, então vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração em que? Então, pessoal, temos aqui um pequeno exemplo. 1 meio mais 4 meios. Ou podemos ler de uma outra forma, 1 sobre 2 mais 4 sobre 2. Como adicionar estas duas frações? É fácil, pessoal. Na adição e subtração, as regras são as mesmas. Adição e subtração de números fracionários. Se você tiver denominadores iguais, então obedece essa regra. Sempre que os denominadores forem iguais na adição e subtração, é só manter o mesmo denominador. E vais pegar esse numerador e vai somando ou adicionando 1 mais 4. Continuando, o denominador permanece e adiciona simplesmente os numeradores. 1 mais 4 dá 5. Aqui você pode parar. Se quiseres dividir, então divide. 5 dividido por 2 dá por aí 2,5. Assunto resolvido, pessoal. Muito fácil. Um outro exemplo. Calcula 3 meios menos 1 quarto. Pessoal, agora aqui os denominadores são diferentes. Não temos como manter o mesmo denominador. Sempre que você encontrar assim adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, tens que achar o denominador comum. O que é um denominador comum? O denominador comum é o mínimo múltiplo comum. Ah, pessoal, não entendo nada de mínimo múltiplo comum. Não se preocupe, na próxima aula eu vou ensinar como encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas aqui eu vou passar uma regra muito simples de como achar o mínimo múltiplo comum quando você encontrar esse tipo de casos. Bem, é só você observar no denominador maior. Aqui temos denominador 2, aqui temos denominador 4. 4 é maior que 2. Será que 4 divide 2 e resta 0? Claro que sim. 4 dividido por 2 dá 2. Então 4 dividido 2 resta 0. Logo, o 4 ele será o nosso denominador comum. É só isso. Uma regra muito simples. Depois de você encontrar o mínimo múltiplo comum ou o denominador comum, então começa a dividir os denominadores. Esses aqui, esses não comuns. Com o denominador comum vai sendo 4 dividido por 2. Quanto é que dá? Dá 2. Esse 2 põe no rascunho para não esqueceres. Também divide 4 dividido por 4. Quanto é que dá? Dá 1. Esses números que você encontrou aqui, então multiplica com os numeradores. 2 vezes 3, quanto é que dá? Dá 6. Colocando aqui o número 6. O sinal negativo permaneça. Também esse número que você encontrou aqui, né? 4 dividido por 4 deu 1. 1 multiplica com esse número 1, o numerador do 4. 1 vezes 1 vai dando 1. Ok. Já estamos no outro passo. Esse passo já ficou para trás. Vamos aplicando esse passo. Então será igual. Pessoal, a barra de fração tem que estar sempre no meio das igualdades. E também no meio dos sinais. Então aqui teremos 6 menos 1. Quanto é que dá? 6 subtraindo 1. Vamos ter 5. O denominador mantém sobre 4. Pode parar por aqui. Também se quer dividir 5 dividir por 4. Então pode dividir. Mas aqui já está tudo resolvido. Temos aqui mais outro caso. 4 mais 6 quintos. Pessoal, um pequeno detalhe que eu ainda não expliquei. Aqui, no número 4, o denominador dele é 1. O número 1, quando está no denominador, ele fica subentendido, pessoal. Então, tome nota. Aqui tem sempre denominador 1. Ele é subentendido. Então, 4 mais 6 sobre 5. Primeiro, sempre temos que achar o denominador comum, ou o mínimo múltiplo comum. Não esqueça a regra.
É só observar nos denominadores. Aqui tem quanto? 1. Então, aqui tem 1. É só observar nos denominadores. O 5 e 1. 5 divide 1, divide. Resta 0. Então, 5 é o nosso mínimo múltiplo comum, ou denominador comum. Já sabes a regra. Depois de encontrar o denominador comum, faz o quê? Começa a dividir os denominadores não comuns. Então, vamos ter que 5 dividindo por 1 vai dando quanto? 5, com certeza. 5 dividindo por 5, quanto é que dá? 1. Outra regra é só multiplicar este com este numerador e este aqui com este numerador. Então, vamos ter 5 vezes 4 dá quanto? 20. Mais 1 vezes 6, quanto é que dá? 6. Então, o nosso denominador 5 permanece. 20 mais 6, ou adicionando 6, vamos ter quanto? 26. Problema resolvido, pessoal. Muito fácil, não é? Temos mais outro exemplo. 5 meios subtraindo ou menos 2 terços. Pessoal, como encontrar o denominador comum? O 3 não divide 2, ou seja, 3 ao dividir por 2 não resta 0. 2 também não dá para dividir 3, então logo nenhum deles pode ser denominador comum. Como nenhum deles pode ser o denominador comum, a regra mais fácil é multiplicando os dois denominadores. Então vai ser 2 vezes 3, quanto é que dá? 6. 2 vezes 3 dá 6. Logo 6 é o nosso denominador comum, ou mínimo múltiplo comum, porque 6 divide 3, resta 0. Também 6 divide 2. Então, não esqueça, pessoal, sempre que os denominadores, né, ou seja, sempre que não encontrar o denominador comum nos dois denominadores, então deves que multiplicar. Então, temos aqui 6. Já encontramos o denominador comum. Qual é a outra regra? Dividir os denominadores, não? Então, vamos ter 6 dividindo por 2. Quanto é que dá? Dá 3, já sabe, isso no rascunho. 6 dividindo por 3, quanto é que dá? Dá 2. É só multiplicar. 3 vezes 5, quanto é que dá? 15. Depois vem o quê? O sinal permanece. Aqui também vamos ter 2 vezes 2, quanto é que dá? 4. Então, isso será igual a quanto? 5 menos 4 dá 11. 11. Sobre o 6 permaneça. Pessoal, assunto resolvido. Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Esta foi a pequena base que eu queria transmitir para você. Então, pessoal, guarde bem esta base para que você possa resolver casos grandes. Não perca a próxima aula, porque vamos ainda desenvolver mais operações. Existe soma e subtrações de frações, ou seja, de 5, 6, 4, 6, assim sucessivamente. Então, não perca a próxima aula. Você está caminhando bem. Continue mesmo assim. Esteja atento na próxima aula. Por favor, já sabes a dica. Compartilhar, se inscrever e também pôr um like. Deixar sugestões, comentários. Bem, pessoal, estamos juntos. Tchau. Até a próxima. Valeu!